A ideia de trazer essa palestra aqui foi baseado nessa pergunta que está colocada aí, né, que vocês viram ao longo dessa semana. Quem aqui acredita que os dentes são capazes de se regenerar? Sim. Quem acredita que sim, levanta a mão. Tem um pouquinho menos da metade. Quem acredita que não? Quem está na dúvida? Então tá bom. Então depois no final a gente vai retomar essa mesma pergunta para ver se a gente chega aí num ponto comum, né? Mas quando a gente não sabe alguma coisa, o que a gente costuma fazer? Perguntar para quem? Para o Google, né? Aí a gente coloca lá no Google e pergunta aí, Google, os dentes são capazes de se regenerar? O que será que vai aparecer de resposta aí? Aparece muita coisa, né? Aparece pesquisas que falam que sim, os dentes são capazes de se regenerar, não, os dentes não são capazes. E a gente está vivendo um mundo de notícias que podem ser verdadeiras ou não. Vocês estão escutando muito sobre fake news ultimamente, então a gente precisa discernir, diferenciar aquilo que é verdadeiro do que aquilo que é fake news. Então a ideia da gente conversar hoje é justamente para levantar essas questões. Será que a gente consegue de fato, regenerar um dente com células-tronco em 49 dias? O que isso parece? Parece fake. Esse é fake, né? O tratamento estimula o dente com cárie a se regenerar sozinho. O que vocês acham desse? Sozinho não é, né? Porque se foi feito o tratamento, ele não regenerou sozinho. Mas existem tratamentos que estimulam a regeneração das diferentes estruturas do dente. O dente ele não é formado só por uma única camada de tecido branco, como a gente observa quando alguém sorri. O dente ele é formado por muitas estruturas e essas estruturas, muitas são capazes de se regenerar, né? Então, dente pode se regenerar sozinho. 2 estudos anunciam o fim das obturações e das dentaduras. Seria a solução de todos os problemas, né, se isso fosse possível. Mas as pesquisas estão caminhando bastante, mas nós ainda não chegamos nesse ponto. O que a gente tem hoje para utilizar são materiais odontológicos que o dentista coloca no dente do paciente e esses materiais estimulam o dente a se reparar. Por que a gente precisa reparar o dente? Por que vocês acham que a gente precisa reparar algum dente? Porque o dente tem uma doença. O que é a doença mais comum que vocês escutam que o dente pode ter? Cárie. O que é cárie? Quem quer falar uma definição? O que acredita que é cárie? Tem um grupo aí do semestre passado que trabalhou com esse assunto. Pode falar. Isso, é uma bactéria que come o dente, né? E aí quantas bactérias a gente tem na boca? Muitas. 100? 200? 700 bactérias a gente tem diferente na boca. Ou talvez um pouquinho mais que isso. Mas nem todas essas bactérias são bactérias que causam cárie. Algumas vivem ali em harmonia com os tecidos que estão presentes na boca. Mas algumas bactérias podem levar à destruição do dente, que a gente chama de um processo de desmineralização. O dente é uma estrutura mineralizada, e aí quando ele perde mineral, acontece a lesão de cárie, que é o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, uma lesão de cárie bastante avançada, que já está comprometendo o dente numa grande perda de estrutura desse dente. E vocês acham que é possível regenerar esse tipo de lesão de cárie que eu mostrei para vocês ali atrás? A gente pode regenerar ou a gente pode tratar para estimular o dente a regenerar? Então, quando uma lesão está naquela extensão, com muito comprometimento de tecido, o que a gente pode fazer é tratar o dente e fornecer para ele sinais para que ocorra uma reparação maior desse tecido. Mas, de fato, a gente não vai conseguir produzir uma nova quantidade de mineral para repor tudo aquilo ali que foi perdido. Porque naquela situação, a perda de tecido é muito grande. Normalmente, quando a gente pensa em atendimento odontológico, tem uma consulta no dentista. E aí, vai todo mundo tranquilo ou tem alguém que tem medo aí?
Ninguém tem medo? Vai todo mundo tranquilo? Normalmente está associado com dor, tem aquele barulho do motorzinho, né? Então, se a gente conseguir um tratamento regenerador que acabe com isso, seria uma situação ideal. Ideal, mas ela ainda não existe hoje. Existem muitas pesquisas sendo realizadas, mas ainda nós estamos longe dessa realidade. O que a gente tem de realidade hoje é que quando a gente coloca... Então, por exemplo, aqui a gente tem um dente que está destruído. Tem um dente que está destruído, vocês podem ver que ele está muito menor do que os dentes do lado. A gente consegue reestabelecer a estrutura, a função dele, utilizando alguns materiais odontológicos. Não é de fato uma regeneração, é uma reconstrução desse dente com alguns materiais que são resinas, diretas, indiretas, diferentes materiais que podem ser utilizados para reestabelecer não só a função, mas também a estética desse dente. Bom, mas existem formas de regenerar estruturas e a partir de agora a gente vai falar sobre essas maneiras de regenerar que não são relacionadas à restauração do dente ou à colocação de material que não é do nosso próprio organismo. Então, antes da gente começar a falar sobre a regeneração, a gente vai olhar para o dente agora e conhecer os componentes das estruturas que fazem parte desse dente. Então, a parte branca que a gente vê na boca quando alguém sorri, ela é chamada de esmalte.